Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, sem demora, abra sua Bíblia, por favor. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Hein? Se você tiver a Bíblia, não deixe de abri-la, por favor. Você pode não compreender. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e o que nossos pais nos contaram, nos dizendo que nos fez o Senhor sair do Egito? Porém, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. Amém? Como é que diz o final do texto? Eu esperarei até que volte. Algumas pessoas no contexto cristão precisam entender que Deus não vai mudar a sua vida simplesmente pelo fato de você orar, simplesmente pelo fato de você pedir. Oração, eu já disse ontem, vale a pena eu contextualizar mais uma vez. Oração não foi feita para você chegar diante de Deus e pedir. Na realidade, a oração é a metodologia que Deus encontra de constituir um relacionamento com você. Obrigado, viu, querido? Algumas coisas acontecem nas nossas vidas pelo fato de nós não orarmos. As pessoas que estão próximas podem cuidar de você porque tem um relacionamento, por isso elas estão próximas. Ninguém vai estar próximo de você se não tiver um relacionamento. Algumas pessoas não têm relacionamento com Deus, por isso sofrem. Eu disse ontem, vale a pena eu contextualizar mais uma vez. Você faz a sua vontade, você faz aquilo que não deve, Deus se afasta de você. Você fala aquilo que Deus te orienta, Deus se aproxima de você. A vida cristã é assim. Não é uma troca, é um relacionamento. Repito, não é uma troca, é um relacionamento. Tem pessoas que não se acostumaram a se relacionar com Deus, então acham que Deus é, sendo Ele quem Ele é obrigado a fazer o que você quer. É mais ou menos assim. Já que as pessoas tratam Deus como se Ele fosse patrão e elas fossem empregados, então é mais ou menos como o relacionamento patrão e empregado. Tem empregado que é tão mau, tão ruim, que ele não faz o papel dele como empregado.
Ele acha que o dinheiro do patrão brota para pagar o salário dele. Brota. Ele acha que o patrão, por ter a loja, por ter o comércio, por ser um empresário, parece que ele tem dinheiro assim para pagar o salário sem você trabalhar. Se você não faz o que é devido no emprego, o patrão não vai conseguir ganhar o dinheiro para te manter na empresa. Não é assim? Sim ou não? Sim. Você vai num posto aí abastecer o carro. Tem frentista que é tão ignorante que ele está lá papeando e não se atentou que ele tem que ir lá e pegar a bomba e colocar combustível no seu veículo. Ele está lá conversando. Eu pego, ligo meu carro e vou embora e coloco no outro posto. A empresa não está perdendo? Com Deus, irmãos, é quase a mesma coisa. Se você não se relacionar com Deus, não tem como Deus te abençoar. As pessoas acham que a igreja é igual a porta da esperança do Silvio Santos, sabe? Elas ficam esperando a porta se abrir para ver se alguém teve misericórdia de dar o prêmio que ela está pedindo há muito tempo. Repito, Deus não vai abençoar a sua vida porque você está com cara de piedade, de coitado. Deus me abençoa e vai te abençoar a partir do momento que você tiver uma atitude. Repito, Deus na vida de um crente não age. Deus faz o que mesmo? O texto que eu li, eu vou ser bem minucioso hoje. O texto que eu li fala de uma era do livro dos Juízes de muita dificuldade. Para quem não sabe, do capítulo 1 ao último capítulo do livro dos Juízes, trata-se de escravidão. Israel passou na mão dos inimigos durante quase 420 anos. Irmãos, é muito tempo, 420 anos sendo escravos. Então olha só, o que os pais fizeram, os filhos sofreram. Só que são quase 4 gerações sofrendo aqui. Ou seja, do tataravô ao tataraneto. Já parou para imaginar? Será que Deus não podia intervir nisso não, minha gente? Do tataravô ao tataraneto sofre escravidão, porque é quase 420 anos. E para quem não sabe, Deus deliberou que o homem viveria 120 anos, tá? 70 anos é enfado e cansaço. Quem disse isso foi o salmista. Se você obedecer a Deus, você pode passar até dos 120 anos para viver. O problema é que a gente peca contra o nosso próprio corpo em vários sentidos. Deus orienta o homem em tudo. Você tem que entender que por que os tataravós sofreram? Porque desobedeceram a Deus. Por que os bisavós sofreram? Porque aprenderam com os pais que valia viver daquela forma. Aí sofreram também. Por que os pais sofreram? Porque os bisavós ensinaram os pais a desobedecer. Aí os netos estão sofrendo por conta da atitude dos pais. Não existe maldição hereditária. Você é o exemplo para o teu filho e para a tua filha. Amanhã não sofreu o que você está sofrendo hoje. Não tem essa de diabo que operou na vida do meu pai querer operar na minha vida, não. Coloque isso na sua cabeça. Isso se chama falta de educação. Gente bem educada e bem adestrada, digamos assim, vai dar bons benefícios. Porque, eu repito, na vida de crente Deus não age. Deus você faz a coisa certa, Deus vai ter prazer em te abençoar. Mas ensinaram que vale a pena fazer a coisa errada. Vale a pena. Eu costumo dizer que você conhece os pais, como eles vivem dentro de casa aqui na igreja, como comportam-se os filhos dele. Filho de 7 anos para cima, o senhor começa a observar, o senhor sabe como é que os pais vivem dentro de casa. Eu sei dizer, se você ora na sua casa pelo culto que você presta aqui dentro. Você percebeu que tem gente que não consegue orar ao chegar na igreja? Ele não consegue adorar num culto? Pode ter certeza que ele não ora em casa. Porque eu duvido que se você orasse em casa, você ia estar de boca fechada num culto como o de ontem. Pode ter certeza. Porque você conhece a vontade de Deus na Bíblia. Mas você quer conhecer a Deus de fato? Ora. Só dá para conhecer a Deus orando. Como é que alguém que não conhece a Deus vai adorar a Deus que está aqui dentro?
Primeiro que Deus nem desce às vezes, né? Porque para quem não sabe, Deus ama vir no meio do culto. Se a senhora adorar em casa sozinha, Deus recebe no céu. Se você dá glória a Deus e orar na tua casa sozinho, Deus recebe no céu. Agora tem um lugar que Deus sai do céu e vem na terra. Você sabe onde é? É na igreja. Por quê? Porque Lucas vai dizer: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não, peraí. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Você sabe por que você não sentiu nada aqui ainda? Porque tua cabeça está em outro lugar. Se você estivesse aqui no nome de Jesus, eu duvido que você estava de boca fechada. Você já tinha sentido a presença dele aqui. Aleluia. O problema é que o crente do século XXI está mal acostumado, irmão. Repito, isso aqui não é política, isso aqui não é negócio, isso aqui não é troca, isso aqui não é barganha. Isso aqui é relacionamento. O povo não aprendeu a se relacionar com Deus, foi levado cativo de novo no capítulo 6. Por que eles são levados cativo? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. As duas atitudes que eles fizeram que levaram eles cativo. A primeira, eles adoravam a deuses estranhos. E adoração, idolatria, principalmente no Antigo Testamento, levava o povo à morte. Deus matava a idólatra. Você sabia que tem 4 coisas que Deus não demora a corrigir? E das 4 coisas que não demora a corrigir, eu percebi que 2 estão acontecendo aqui. A primeira, idolatria. Deus não demora a corrigir, Deus corrige rápido. Tanto é que levou Israel a ser escravo na mão dos midianitas. A segunda, Deus não demora a corrigir quando o maior tenta pisar no menor, porque a justiça pertence a Deus. Ninguém galga alguma posição se por Deus não for concedida, ok? Não existe autoridade na terra se Deus não quiser que seja. Então, ninguém pode usar da posição que Deus permitiu ter para pisar no menor. Deus não demora a corrigir isso aqui. Segunda coisa que Deus não demora a corrigir: olhos altivos, gente soberba. E não confunda soberba com aquilo que as pessoas têm. Não é porque uma pessoa tem um bom carro que ela é soberba. Não é porque ela se veste bem que ela é soberba. Porque deixa eu te dizer bem, deixar bem claro para vocês: pobreza está na mente de quem vive ela. Porque todo mundo pode viver bem. Agora tem gente que faz questão de ser pobre. Aleluia. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Tem gente que faz questão de ser pobre. Porque deixa eu te dizer uma coisa: pastor, mas eu não tenho trabalho. Ah, você não tem trabalho? Pegar latinha não mata. Aprender a fazer cabelo não mata. Virar manicure não mata. Problema é isso aí. As pessoas param porque quer. Eu não ia entrar nisso agora, mas já eu vou entrar. Escuta bem o que eu vou lhe informar. Pobreza é uma questão de mentalidade. Porque Deus sempre tem uma boa, perfeita e agradável vontade para operar na tua vida. Vou repetir: Deus sempre tem uma boa, perfeita e agradável vontade para operar na sua vida. Mas você está vivendo a ruim, a imperfeita e a má vontade de Deus para a tua vida. Por quê? Porque Romanos 12, verso 2 vai dizer assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais provar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Quando é que você vai provar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? Quando você renovar seu entendimento. Agora você só vive assim na igreja: mas minha vida é assim, eu nasci para ser assim, eu aprendi assim, eu cresci assim. Você vai morrer assim e vai para o inferno assim. Porque quem quer mudar de vida muda de mentalidade. Quem quer mudar de vida muda de mente. Quem quer mudar de vida muda de mentalidade. Ah, mas eu já fui para o culto domingo, eu vou ter que ir segunda também. Pode levar o recado para quem não veio. Pode dizer que fui eu que falei, viu? Desobediente, mau crente, dá mau testemunho, gente que não tem benefício para a vida e não quer que ninguém tenha. Agora você sabe qual é a quarta coisa que Deus não demora a corrigir? E essa está acontecendo. Porque é o seguinte, uma das que está acontecendo aqui é gente soberba. Porque tem gente que não tem nada, irmão, mas ele consegue ser soberbo. A soberba não é uma palavra, a soberba é como uma pessoa vive, como ela lida com as outras. Você sabia disso? Tem gente que não pode comprar um sapato no camelô que já quer pisar nos outros. Isso aqui já dá para pisar. Isso é gente soberba. Melhor aqui para mim, meu filho, que eu acho que eu bati aqui, abaixou. Acho que foi eu que bati.
falar, vou te informar mais uma coisa aqui. Gente soberba é assim, sai do Fusca, vai para Brasília e não quer dar carona para mais ninguém. Você vai continuar andando a pé. Porque não pense você que Deus deixa de fazer alguma coisa na sua vida ou faz por aquilo que você era. Tudo que Deus deixa de fazer ou faz na sua vida é por aquilo que você vai ser. Não entendeu não? Deus olha para o teu futuro. Como é que ele vai ser amanhã se eu der isso aqui para ele? Tem coisa que Deus não pode te dar. A irmã mal coloca esse cabelo de plástico na cabeça, acha que ficou melhor que todas as irmãs da igreja. Não é assim, pastor? Eu fico impressionado. Tem obreiro que é tão soberbo que quando o companheiro pega no microfone ele não consegue dar glória a Deus. É lamentável. Você é soberbo. Você é problemático, rapaz. Você precisa se curar. Você precisa curar sua alma, curar sua mente. Porque as pessoas são tão medíocres, irmão, que dependendo daquilo que se fala no altar, ele acha que a pessoa está querendo aparecer. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não vim para cá querendo me aparecer. O pastor, melhor que ele, nem sabe que eu podia estar em qualquer lugar do mundo pregando hoje. Eu vim aqui por uma convocação, por respeito, por consideração. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso não me faz melhor do que você, mas pode te fazer pior do que eu. Porque a forma que você age, como você recebe o que eu estou dizendo. Aleluia! As pessoas precisam pensar. Não, deixa eu te dizer uma coisa. É uma qualidade de ministro. Se um obreiro desrespeita a minha ordem, no outro dia ele está desconsagrado. Por quê, pastor? Porque o obreiro não foi feito para ser carregado. O obreiro foi feito para carregar. O senhor não tem que implorar o obreiro para fazer as coisas. É melhor não ordenar. Se é para mim fazer tudo sozinho e sofrer sozinho, eu não separo mais ninguém. Por quê? Porque eu tenho convicção para o que Deus me chamou. Agora tem gente que não tem. Você está pensando que eu cheguei onde eu cheguei, fazendo biquinho, fazendo manha, batendo o pezinho? Ah, eu não gostei do que o pastor falou. Você não gostou? Quem disse que Deus veio aqui para te agradar? Altar que não te confronta é o lugar que Deus nunca falou com você. Altar não foi feito para te confortar só não. Altar foi feito mais para te confrontar. Porque eu nunca vi uma época de tanta gente doente dentro da igreja. As pessoas não querem ser curadas. Não, Deus está dando remédio, mas elas não querem tomar. É igual crianças. Ah, mãe, o remédio é amargo. Toma primeiro. Não, esse remédio é para você mesmo. E não adianta você fazer cara feia. Eu só estava me dizendo que eu estou no caminho certo. E olha o que eu vou lhe informar. Irmãos, eles fizeram tanto que era mal. E antes de eu falar sobre isso aqui, qual é a quarta coisa que Deus não demora a corrigir, pastor? Você não sabe? Está em Provérbios. As 6 coisas que ele odeia, a 7ª ele abomina: os que semeiam contenda entre os irmãos. Tem gente que o culto mal acabou e já está falando que não presta no ouvido do outro. Isso é atitude de gente medíocre, viu? Para de ficar dando ouvido a gente que só tem palavra negativa para falar dos outros no teu ouvido. Isso é coisa de pessoas medíocres. Eles não vencem e não querem que você vença. Eles não chegam e não querem que você chegue. Eles não têm coragem de lutar por uma vitória e não querem que você lute. Para mim melhorar isso aqui, Israel fez tanto que era mal aos olhos do Senhor, que além de adorar a deuses estranhos, tinha uma promessa. Qual era a promessa? A promessa começa lá no livro de Gênesis, o povo ainda no deserto, lá em Êxodo. Eu vos levarei a uma terra que mana leite e mel. Você percebeu que Deus faz uma promessa para Israel baseada em mantimento. Eu vos levarei a uma terra que mana leite e mel. Qual o mantimento? Leite e mel. Leite aqui é leite de cabra, mel é mel de tâmara. E eu não vou explicar tudo hoje. Por quê, pastor? Porque Deus está dando um alimento de produtividade para o organismo humano. Leite de cabra tem poder antibiótico e mel de tâmara
tem o poder de melhorar a glicose do corpo. Apesar de ser mel, ele é feito de tâmara. Mel de abelha, por ser feita do pólen, ela aumenta o nível de colesterol. A tâmara não, ela regula o colesterol. Deus está mandando o povo para uma terra para se alimentar de um alimento que vai dar vitalidade ao corpo. Por quê? Porque no pano de fundo da revelação, Deus está dizendo: eu vou levar vocês para uma terra que tudo que vocês plantar vai dar. Vocês vão prosperar nessa terra. Então vocês vão chegar se alimentando já nessa terra de um alimento que vai dar para vocês longevidade, para vocês poderem aproveitar de tudo que eu vou dar para vocês lá. Tem hora que eu acho, irmãos, você não está entendendo, mas eu acho que você entende. Você é mais inteligente do que eu. Vou repetir para você: não vale a pena Deus fazer uma promessa que daqui a pouco você vai morrer e não vai viver dela. Deus já está falando para ele assim: além da promessa que vocês vão usufruir, eu vou dar para vocês muitos anos de vida para vocês viverem daquilo que eu estou dando. Mas vocês têm que me obedecer. É simples assim. É simples assim. É simples assim. Aí sabe o que acontecia? O que aconteceu? Deus levou Israel para a terra que manava leite e mel. Só que Deus disse assim: vocês vão plantar para poder colher, porque vocês só vão prosperar lá plantando e colhendo. 11 tribos têm que plantar, apenas uma tribo foi separada para não viver do cultivo da terra. Apenas uma tribo. Deus levou o povo para o Oriente, um único lugar que plantava e dava tudo. Aí olha só o que Deus fez. Deus nessa promessa, Ele diz assim: para prosperar vocês vão ter que plantar e colher. Então isso quer dizer que prosperidade está ligada à produtividade. Só prospera quem produz. Não. Você não compreendeu ainda. Você dormindo tarde, acordando todo dia, meio-dia, você tem que passar fome mesmo. Porque só prospera quem produz. Tá? Um rapaz de 16 anos quer casar, 18 anos quer casar. Você não trabalha, meu filho. Só prospera quem produz. Só prospera quem produz. Deixa eu lhe dizer uma coisa: eu conheci uma senhora em Nova Iguaçu que o provedor da casa faleceu. Ele faleceu, essa senhora um dia abre o armário, ela só tem lá 1 quilo de fubá, 2 latas de leite condensado e alguns ovos. Ela podia fazer um bolo comer e morrer, igual a viúva. Sabe o que ela fez? Fez um bolo com aquela forma furada no meio, cortou em 4 fatias, saiu na rua, vendeu as 4 fatias. Essa mulher em 10 minutos voltou no supermercado, comprou 2 kg de fubá, 4 latas de leite condensado, mais uma dúzia de ovos e fez 4 bolos. Ela já não vendia fatia, ela vendia o bolo inteiro. Meia hora ela vendeu os 4 bolos. Ela foi no supermercado, comprou mais farinha de fubá, comprou mais lata de leite condensado, comprou mais ovos e fez 12 bolos. Em meia hora ela vendeu os 12 bolos. Ela gostou do negócio, foi lá e encheu a casa de fubá, de leite condensado para encurtar. Em uma semana essa mulher estava vendendo 1000 bolos por dia. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Alguém um dia comeu o bolo daquela mulher, gostou de tal forma daquela senhora, e sabe quantos anos ela tinha? 59 anos de idade. Tem moça nova aqui que não quer fazer nada da vida, irmão. Te viu. Com todo respeito, nem a calcinha que a mãe comprou ela lava. Rapaz. Aí ainda tem gente que quer namorar com essa pessoa. Você não está vendo que vai dar dor de cabeça? Você não está vendo que ela vai te dar dor de cabeça? Você não percebeu isso ainda não? Eu não sei. Quantos anos você tem, meu filho? É seu filho, aquele rapaz de língua? O outro é filho. Qual é a sua idade, meu filho? 14? Você está namorando? Se fosse meu filho, estava apanhando. Não está namorando. Porque é o seguinte: beijar na boca e ter relacionamento é para quem tem dinheiro. Não é para quem vive às custas dos outros, não. Tá ouvindo, Felipe? Porque se todo pai tivesse a coragem que eu tenho, os filhos davam menos problema. Ninguém se envolvia na droga, ninguém bebia cachaça, ninguém ia para baile, ninguém ia engravidar a filha dos outros sem responsabilidade. Eu tenho 3 filhos homens, 2 não moram na minha casa. Pergunta para mim se algum filho tem filho. Pergunta se eu tenho neto já. Eu não tenho um neto. Eu já falei para eles que se eles me derem neto antes de eu completar 50 anos e eles não tiverem a casa deles, eles vão sofrer mais. Pergunta pro irmão do Robson ali, ó, de 22 anos, se hoje ele quer namorar. O meu filho fala 4 idiomas diferentes, o mais velho.
acaba a faculdade, vai ser pós-graduado em análise de sistema agora, pós-graduado, ele já é técnico, pós-graduado, tá? Trabalha numa multinacional que tem mês que ganha mais do que eu. Você não vai namorar não, João? Não, senhor. Eu não tenho meu apartamento, não tenho uma casa, não tenho meu carro ainda, eu namoro com alguém. Você sabia que não é a condição financeira que faz quem você é a condição mental. Vou falar de novo. Não é a condição financeira que molda meu caráter e faz quem eu sou. É a condição que está aqui dentro. É o que eu alinho aqui dentro. Primeiro que emoção não está no coração. A gente usa a fala coração porque o coração se colocou de forma grega, que é o centro das emoções. Mas isso é bobagem. O centro das emoções está no cérebro. O cérebro tem uma parte que ele é emocional e outra parte ele é racional. E para quem não sabe, a parte racional do cérebro ela é maior que a emocional. Mas tem gente que é guiado pelo menor e não pelo maior. Ei, presta atenção em mim aí, você que está no fundo aí. Não atrapalha não, hein, que eu sou maluco. Olha o que eu vou lhe informar. Quando eu paro para pensar nisso aqui, que o povo tem que plantar para colher, escute isso aqui que eu vou te dizer. Irmão, o salário do teu marido não dá para fazer tudo que a senhora quer. A senhora aprender a fazer escova no cabelo das irmãs e pintar a unha não vai te matar. Vai prosperar a sua casa. Essa dona que fez os bolos, sabe o que aconteceu com ela? Alguém comeu o bolo dela e falou assim: gostei desse negócio, vou ajudar a senhora. Esse camarada arrumou um empréstimo para essa senhora, ela aumentou a loja. Hoje é fábrica de bolos que chama, virou uma franquia. Sabe quantos bolos ela tem que bater para fazer hoje? Nenhum. Porque para você montar uma loja com o nome Fábrica de Bolos, para ser uma franqueada, você tem que pagar para essa senhora 35 mil reais e gastar mais 70 mil para abrir a loja, ou seja, 105 mil reais para montar uma loja. E 15% de tudo que você vender no mês, você tem que pagar para a franquia. Essa mulher não precisa bater mais nenhum bolo. Ela ganha milhões por mês com a franquia que ela abriu. Mas tudo começou com a mudança da mentalidade. O problema é que as pessoas não mudam. As pessoas acham que vai cair do céu, acham que o negócio vai acontecer. Não vai não. Primeiro que Deus não tem negócio com preguiçoso. Deus só tem negócio com quem trabalha. Ok? Não adianta, você quer passar na faculdade, sua mãe não tem condição de pagar, então estuda de manhã, de tarde, de noite, meu filho. Estuda de madrugada. Não para de estudar, passa numa FRJ, aí eu quero ver se você não vai ser honrado. Porque Deus só tem negócio com quem batalha, Deus não tem negócio com quem cruza os braços. Agora fica difícil dar glória a Deus com essas verdades. Eu sei que fica difícil. Você queria que eu estivesse aqui dizendo para você que você ia vencer. Você não vai vencer se você cruzar os braços. Você não vai vencer se você deitar na cama e ficar deitado o dia todo. Você não vai vencer jogando videogame. Você não vai vencer mexendo em celular. Você só vence avançando. Israel recebe essa mensagem. Eles chegam na terra prometida. Deus diz assim: agora que vocês chegaram, vocês vão plantar e colher durante 6 anos. No 7º ano vocês não plantam. Deixa esse ano para me servir. Esse ano vai se chamar ano sabático. Está em Levítico. Esse ano será chamado ano sabático. Esse ano vocês não plantam. Sabe o que Israel faz? Eles não plantam, mas eles arrendam a terra para outras nações plantarem e colherem e pagarem um aluguel para eles. Foi isso que Deus mandou fazer? Rapaz, eu acho que Israel é igual brasileiro. Sempre quer dar um jeitinho, sempre quer dar uma manobra, sabe? Quem vive de manobra é malandro, rapaz. Você é servo de Deus. Esse povo que estava de malandro, como diz o carioca, sabe o que Deus fez? Quer dizer que vocês me desobedeceram? Ah, então tá bom. Quer dizer que no 7º ano, que era para deixar a terra descansar, vocês arrendam a terra. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar 7 anos da vida de vocês e entregar na mão dos midianitas. Chegamos ao capítulo 6. Já que vocês não conseguem me obedecer 1 ano, eu vou entregar a vida de vocês 7 anos na mão dos seus inimigos. Não entendeu ainda não? Crente desobediente aqui dentro vai viver sofrendo. É
assim, vocês não conseguem obedecer 1 ano, vocês vão passar 7 anos de prova, porque esse tempo de escravidão aqui demorou 7 anos. O que os midianitas fizeram? Para encurtar a história. Não pense você que eu não sei o que aconteceu aqui historicamente, só que historicamente eu não tenho condições de te contar. Sabe o que aconteceu? Os midianitas invadem Israel. Quando eles invadem Israel, eles chegam para Israel e dizem assim: vocês vão mandar o povo arar a terra, plantar, mas não tenta ser, não tenta pregar isso aqui copiando do que eu estou falando, não, porque eu não estou falando tudo. Se alguém te perguntar o que você falou ou repetiu, você não vai saber responder, porque para dizer tudo que eu estou dizendo precisa conhecer o conceito histórico. Então vamos lá. E os midianitas dizem para os anciões: não tem rei, não tem exército, esse povo é simples, ele mal sabe mexer com a terra. Então o que aconteceu? Israel é entregue na mão dos midianitas, mas os midianitas eles invadem Israel de forma inteligente, eles usam a mente, eles vão basear a guerra deles na agricultura, onde sai a economia de Israel. Com isso, abatendo a economia do povo, o povo é facilmente dominado. Você quer ver? Abate a economia de qualquer pessoa, ela vira teu escravo. Você quer um exemplo? Foi o PT da Bolsa Família para pobre, todo mundo só quer o PT no governo. A Bolsa Família resolveu sua vida, pastor? Te dar um salário mínimo vai resolver toda a sua vida, meu filho? O problema é que tem gente que se acostumou tanto com a miséria que qualquer coisa é riqueza. Quando Deus tem o céu inteiro para entregar na tua mão e você pegado na miséria. Deixa eu te dizer uma coisa, é igual a história do garoto que ganhou a moeda do pai. Ele ganhou a primeira moeda do pai, o menino ficou tão contente com aquela moeda que diz assim: rapaz, eu nunca mais vou largar essa moeda, nunca mais vou largar essa moeda. Passado algumas semanas, o pai tinha um vaso na sala de estar, que valiosíssimo, que não tinha valor, ele arrendou no leilão. O menino, para guardar a moeda, guardou no vaso, porque ninguém mexia naquele vaso, mas de repente ele sentiu falta da moeda, ele foi lá, enfiou a mão no vaso e tentou pegar a moeda. Quando ele pegou a moeda, que ele fechou o punho, a mão dele não saía no gargalo do vaso. O pai olhando o menino com o vaso pendurado no braço, disse assim: rapaz, tu vai quebrar esse vaso? Tira a mão daí. O menino disse: eu não posso tirar, pai, eu não posso tirar. O homem levou um filho para o médico. O médico chegou lá e falou assim: o que que houve? Oh, meu filho não consegue tirar a mão de dentro do vaso, não consegue tirar. Aí o médico sorriu e disse assim: mas é simples, pai, o gargalo é fino, a mão entrou aberta. Você sabe por que a mão dele não sai? Porque olha o nervo do braço, a mão está fechada. É só ele abrir a mão, que a mão dele sai do mesmo jeito que entrou. Aí o pai olhou para ele e disse assim: meu filho, abre a mão. Mas pai, se eu abrir a mão, por ser uma criança de 1 ano, e disse assim: pai, se eu abrir a mão, a moeda fica aí. O pai disse assim: para não haver assunto, o pai disse assim: faz o seguinte, tirou um bolo de dinheiro do bolso e disse assim: toma, eu te dou esse dinheiro, mas larga a moeda. O menino foi e abriu a mão. Você não entendeu não? Tem gente presa com coisas na vida que está impedindo coisas maiores de chegar na sua mão. Você está tão agarrado na mediocridade que Deus tem tudo para te dar, mas Deus está vendo você assim, ó. Isso aqui, eu não mudo. Eu sou isso aqui, sabe? Deixa de ser medíocre, irmão. Por favor. Já dizia meu pai: miséria pouco é bobagem. Sabe? Deus está doido para te abençoar e a irmã está aqui. Se você quiser, eu pego ela pelo braço. Não duvida de mim, não. Que tá dizendo? Eu não perdoo. Eu só assim, irmão, aquilo que você plantar, o que você vai colher. Ok? Isso é em todas as áreas da vida. Diga para quem está do teu lado: o que você plantar, você colhe. Tem uma pessoa aqui, eu não vou direto, pastor, porque quem tem vergonha não faz vergonha para ninguém. Eu não envergonho ninguém. Qualquer coisa que Deus falar comigo, se eu tiver que até a pessoa, eu falo em particular, mas eu não envergonho ninguém. Eu não acredito nesses bandos de profeta que ficam profetizando coisas e vergonhando os outros na frente dos outros. Eu não acredito. O meu Deus não é assim. O meu Deus é benevolente, é tardio em irar-se. A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova toda manhã. Se renova, sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Ele lembra hoje do teu pecado, amanhã quando amanhecer ele não está lembrando mais. Então você tem ideia como é que meu Deus é. Eu sirvo um Deus misericordioso. Eu sirvo um Deus que, mais do que querer ser meu Deus, sabe o que ele fez enviando o seu filho? Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero ser só Deus de vocês.
Eu quero ser seus amigos. Mas tem gente que não entende a Bíblia assim. Tem gente que acha que Deus é um Deus que está com uma espada na mão pronta para degolar todo mundo. Olha o que eu vou lhe informar. Quando Israel faz isso, os midianitas chegaram e falaram assim, ó, manda o povo plantar, manda ele escolher, mas no tempo da seca nós vamos vir a vocês e vamos escolher uma porcentagem do que vocês plantaram. Colher não, pegar. Vocês vão plantar e colher e a gente vai pegar uma porcentagem. A colheita de Israel se dava 3 vezes no ano. 3 vezes no ano, tá? Não era todo mês não, era 3 vezes no ano as colheitas. Então vamos lá. Eles plantavam, quando chegou no 3º mês, os midianitas chegaram no dia da cega, certinho. Porque o diabo é assim, irmão. Quando ele quer acabar com a tua vida, ele chega na hora certa. Aí o que aconteceu? Os midianitas foram pegar uma porcentagem e Israel achava que eles iam levar uma porcentagem. Sabe o que os midianitas fizeram? Não vamos levar uma porcentagem não, nós vamos levar tudo. Porque o diabo não quer te humilhar, ele quer te abater. Ele não quer só te abater, ele quer te destruir. Ele não quer só te destruir, ele quer te matar. Você brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Você brinca de servir a Deus, mas o diabo não brinca de destruir vidas. Aconteceu que quando os midianitas chegaram, não dá para eles carregar tudo. Mas quem disse que o diabo vem sozinho? Ele sempre tem alguém junto com ele. Os amalequitas vieram junto com os midianitas, e o que não dava para as duas tribos colherem, sabe o que eles fizeram? Eles jogavam no caminho, o que sobrava ia pisando para não sobrar nada. Israel passou fome, começou a ser destruído. Sabia que Israel tentou plantar depois que os midianitas saíram? Mas sabe o que os amalequitas fizeram? Eles estão plantando antes da hora, para a gente não saber que eles vão colher. Nós vamos fazer o seguinte: eles vinham e destruíam a lavoura para a semente não crescer, você acredita? Não entendeu não? Aleluia. Mas pastor, não é para plantar, para colher? É, mas semente de desobediente Deus não deixa prosperar. Já percebeu aqui que tem gente que dá dízimo todo mês, mesmo assim não sai da miséria? Você não sabe por quê? Porque você é desobediente. Gente desobediente, nem a semente que você planta Deus deixa prosperar. Você dá oferta todo culto, parabéns para você, mas tem coisas que não resolvem. Tem coisas que não resolvem. Tem uma coisa que eu aprendi com Deus, irmão: a vida cristã é igual uma engrenagem, ela tem que estar ligada. Não vale a pena eu ser fiel a uma coisa e ser infiel em outra. A gente tem que tentar, pelo menos, cumprir tudo aquilo que Deus nos orienta. A Bíblia vai dizer que quando os midianitas levam tudo e os malequitas destroem as sementes, olha o que acontece. O povo começa a construir cavernas em rochas para fugir, porque eles começaram a perceber que os midianitas querem destruí-los. Então eles começam a construir cavernas em rochas e abandonam as lavouras. O que é mais fácil, irmão? Plantar e colher, ou construir caverna em rocha? O que é mais fácil? Plantar e colher. E por que o povo está construindo caverna em rocha? Você não sabe por quê? Porque quando você não faz o que o teu Deus quer, você é obrigado a fazer até o que você não quer. Vou falar de novo. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo na casa do pai dele cuidava de porcos? Sim ou não? O pai dele criava porcos? Mas na casa dos outros ele teve que criar porco, né? E ele desejava comer a bolota que os porcos comiam. Você sabe o que é bolota? Nunca mais você vai pregar errado. Bolota não é lavagem. Bolota é fruto. É uma castanha. Ele desejava comer o fruto que os porcos comiam. Aí eu vou lhe falar de novo. Por que ele tem que criar porco na casa dos outros? Porque ele não fez o que o pai queria na casa do pai. Então ele é obrigado a fazer até o que não desejava na casa dos outros. Aleluia. Pode ter certeza. Você já evangelizou uma prostituta? Ou pessoas que vivem na prostituição? Nunca. Eu já evangelizei, muitos. 90% das pessoas que estão na prostituição descobriram que o lugar deles não é lá. Mas sabe o que eles fazem quando você começa a falar do amor de Deus? A chorar e dizer: pastor, o senhor acha que eu estou aqui porque eu quero? Eu não queria mais estar nessa vida, mas eu não consigo sair. Não entendeu não?
Quando você não obedece o pai aqui dentro, o diabo te aprisiona lá fora. Rapaz. Escute bem. O povo de Israel está malhando, perdeu tudo. Mas nesse cenário, aparece um homem por nome Gideão, malhando trigo no lagar debaixo da sombra do carvalho. Por que ele escolhe a sombra do carvalho? Você sabe me dizer? Ele escolhe a sombra do carvalho porque o carvalho é uma árvore que é plantada normalmente em lugares desérticos, então está embaixo. O trigo normalmente é malhado no lugar, na eira, é lugar alto, porque o vento passa e lava a palha. A eira são pedras redondas jogadas no chão, joga o trigo em cima, bate com a vara, as pedras vão fazendo assim, vai separando o trigo da palha. A palha fica em cima, o trigo por ser pesado desce, bate o vento, já leva a palha. Fica mais fácil para separar a palha do trigo. Então ele não pode malhar lá em cima, porque os midianitas vão ver e vão saqueá-lo. Então ele desce na sombra do carvalho para malhar lá embaixo. Não entendeu o que eu quero dizer com isso aqui não? Tem gente que está quebrado mais que arroz de terceira aqui dentro e quer manter a posição de quem está lá em cima. Você vai ter que aprender a descer para Deus mudar a tua vida, viu? Você vai ter que aprender a perder esse nariz empinado que você tem, porque você está quebrado. Desce. Gideão percebeu que não tinha mais jeito de ficar lá em cima, vou malhar tudo lá embaixo. Mas pastor, na Bíblia, quem sabe você conhece a Bíblia melhor que eu, um homem que malhou trigo na eira, ou melhor, no moinho. Por que ele não malha trigo no moinho que está dentro do celeiro? Só que o moinho tem que ser arrebatado pelos bois. Qual foram os primeiros animais que os midianitas levaram? Os bois. Então Gideão não tem o poder de Sansão de empurrar a pedra. Ele precisa dos bois. Não tendo boi, ele pega 2 pedras pontiagudas, uma bacia de pedra concavada, vai debaixo da sombra do carvalho e começa a dobrar o joelho e malhar o trigo com a própria mão. Não entendeu não? Vai demorar, mas eu malho com a mão, mas eu não paro. É mais difícil, eu malho com a mão, mas eu não desisto. Eles tomaram a eira, malho com a mão, mas eles não vão fazer eu parar. Não entendeu não? Não deu certo uma coisa, tenta outra, rapaz, mas não para. Não está dando certo de um jeito, faz de outro jeito, mas obedece. Coloca uma coisa na sua cabeça. Ei, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem não desiste. Eu estou sendo mais lento do que eu fui ontem. Parece que ontem muita gente não entendeu o que eu preguei. Então, quem sabe hoje você entende. Olha o que eu vou lhe informar. Mano, uma vez eu estou na igreja, na Avenida Inhamelo, Congregação Cristã Época da Graça. Um dos homens mais usados por Deus que eu conheci na minha vida foi meu pastor, pastor Ari Vicinski. Só para você ter ideia, o último milagre que eu vi Deus realizar através da vida desse homem, um garoto tinha a perna, nasceu com as pernas assim ó, cruzada e grudada. O pastor Ari orou por aquele garoto, as pernas desgrudou na mesma noite e ele andou no meio da igreja. Aleluia! Então usado que esse homem era. Um dia o pastor Ari orou, domingo, a igreja lotada, uns 2.000 crentes. Ele disse assim, orou, ele disse assim, Deus me falou, ele vai abrir portas de emprego aqui. E ai de quem duvidasse do pastor Ari. Só que você, na terça-feira, vai me trazer uma oferta para Deus nesse altar, do equivalente a 1 dízimo de 1 ano. O salário mínimo, pastor, era R$50 na época. Então eu tinha que trazer 12 vezes R$5, que o dízimo é 10%. Então é assim, quanto é que eu tinha que levar então na terça? R$60. Era mais que o salário mínimo. Tinha que levar mais que o salário mínimo na terça, de um dia para o outro. Rapaz, o pastor Ari ficou doido. Mas amém. Eu lembrei que no nosso comércio eu tinha uma saca de carvão, só que em vez de ter carvão, aqueles carvão grande de saco de nylon, eu tinha uma saca cheia de lata de alumínio, cerveja, copo refrigerante, de tantas pessoas comprarem, a gente ia guardando lá. E alumínio naquele dia tinha muito valor, porque era o começo de vazar bebida em lata de alumínio. Era o começo. Estou falando de 1996. Sabe o que eu fiz? Peguei aquela lata, fui no ferro velho e vendi. Deu R$28. Rapaz, eu gostei do negócio. Já vai dar, quase dá para me dar uma oferta amanhã. Vou fazer o seguinte, eu andei aproximadamente 28 quilômetros. Fui a Avenida do Oratório inteira e voltei ajuntando latas, juntei mais uma saca. Quando eu vendi, no total eu consegui R$80 para encurtar. Na terça-feira eu estava com R$60 no envelope e 20 no bolso.
Porque vitória não é para quem quer. Vitória é para quem insiste. Vitória é para quem não desiste. Fui, vendi as notas, peguei R$80, fui lá e entreguei. Quando eu fui entregar, o Espírito de Deus para mim assim: você vai entregar R$60, mas não foi o que ele pediu. Não, mas você conseguiu 80, entrega tudo. Eu falei: ué, eu vou a pé para casa, e da minha casa para a igreja dá uns 12 quilômetros. Eu peguei, só que nessa época eu era atleta do Juventus, né? Eu jogava futebol. Eu estava com disposição para andar 12 quilômetros, até mais. Peguei os R$20, coloquei no envelope, entreguei, ele ungiu minha mãe e disse assim: Deus te abençoe, irmão Wallace. Meu filho, Deus tem uma grande obra na sua vida, você sabe disso. Deus vai te abençoar por esses dias. Amém. Fui embora. Na sexta-feira um português bate na porta da minha casa para encurtar. Você já viu um português dar dinheiro para alguém? Ele bateu na porta da minha casa e disse assim: eu vim aqui, meu filho, para te oferecer um emprego. Eu falei: é mesmo? É. Irmão, é assim. Quando você está debaixo de princípio, você não corre atrás de milagre. O milagre vai bater lá na tua porta. Pastor, está na Bíblia? Está. Deuteronômio 28:2. Todas essas bênçãos chegarão. É você que vai atrás ou ela que vem atrás de você? Te alcançarão. O que te alcança, você foi atrás ou ele veio atrás de você? Ei, deixa eu te dizer, te alcançar, sabe o que é? Sabe o que quer dizer te alcançar? Não importa onde você estiver, como você está debaixo de princípio, a bênção vai onde você estiver. Se ela bater onde você mora, se você não estiver lá, ela vai atrás de você onde você estiver. Ele me ofereceu um emprego. Trabalhei de gerente. Ele mandou eu trabalhar, sabe que dia? Olha como Deus é bom. Segunda, quarta e sexta. Os cultos na igreja eram terça, quinta e domingo. E outra, para você trabalhar contente, eu estou imputando. Eu vou te pagar um salário de R$90 por semana. Se o salário mínimo era 50, quanto é que eu ganhava por mês, irmão? Quase 6 salários mínimos. Quanto é que eu entreguei mesmo? 80. Deus ainda fez assim: de lambuja eu não vou te dar 100 vezes mais não. Vou te dar 110 vezes mais. Porque vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste. Vitória é para quem não desiste. Se você se fizer fraco, frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Deus não é Deus de gente frouxa. Deus é Deus de dar vitória para quem é valente. A Bíblia vai dizer que Gideão está malhando o trigo debaixo da sombra do carvalho. Sabe por quê? Porque o carvalho, para quem não sabe, plantado no deserto, não serve para quem plantou. Porque ninguém mora no deserto para ter benefício da árvore. Então por que alguém planta um carvalho no deserto? Porque ele está pensando nele, ele está pensando em quem vai vir depois dele. Isso é que é reino de Deus. Nem tudo que eu planto eu penso em mim, eu estou pensando em plantar por causa de outras pessoas. Porque o reino de Deus não precisa de alguém mais egoísta. O reino de Deus precisa de alguém que pense coletivamente. Porque o reino de Deus não pensa em uma pessoa, o reino de Deus pensa em todos. Para te provar isso, ei, você sabia que a tâmara, se você plantar ela na semente, você precisa viver 120 anos para comer o fruto dela? Pastor, eu não vou viver 120 anos, como é que eu vou? Então não vale a pena eu plantar. Se todo mundo pensar assim, ninguém come tâmara. Sabe por que um dia eu comi tâmara? Porque alguém há 120 anos atrás pegou a semente e plantou. Tem crente que não pensa assim, é por isso que você não é abençoado. Porque é plantar. Nem tudo que eu planto no reino de Deus eu que vou colher, mas Deus vai me beneficiar em outro lado. Você está colhendo coisas que outras pessoas colheram, e outras pessoas vão colher aquilo que você plantou. Porque a Bíblia já diz: um planta, outro rega, mas é Deus que dá crescimento. Então, se você quer fazer parte do reino de Deus, para de pensar só em você. Para de olhar só para o teu umbigo. Deixa de ser egoísta. Porque onde você está é o lugar que tem te abençoado. Por que ele malha o trigo debaixo da sombra do carvalho? Porque para quem não sabe, quem encontra um carvalho no deserto, a primeira coisa que faz, estende a mão sobre o tronco e ora dizendo que Deus abençoe o homem que plantou esse carvalho. Sabe por que ele ora? Para Deus abençoar o homem que plantou esse carvalho? Porque ele sabe que ele só vai sobreviver porque alguém plantou o carvalho. Porque para quem não sabe, o carvalho no deserto ele tem água. Se ele encontrou um carvalho, ele vai ter água para beber. Você sabia que o tronco do carvalho, a casca dele, serve como remédio para cicatrizar feridas tanto fora do corpo, externa, como feridas no estômago? Anda num deserto durante 40 dias ou 30 dias sem comer e sem beber, você vai ver como é que a tua não vai crescer úlceras no teu estômago. Mas se ele pegar a casca do carvalho, molhar na água, fazer um sumo e engolir, ele vai curar as dores que ele sente aqui dentro. Ou seja, além de encontrar sombra, ele encontra água e encontra remédio. Você sabia que o carvalho produz a castanha por nome bolota?
e ele pode comer e alimentar tanto animais como ele mesmo comer. Então ele encontra no deserto sombra, água, alimento e remédio. Por isso que ele, antes de usufruir do carvalho, ele ora pela geração de quem plantou, porque ele só vai viver porque alguém plantou o carvalho. Você já estendeu a mão sobre o carvalho que Deus plantou no caminho da tua vida? Não, pastor, eu nunca precisei de carvalho. Quem falou que eu estou falando de árvore? Essa igreja é o carvalho que Deus plantou no caminho da tua vida. Você quer que eu te provo? Qual foi a vez que no calor da prova que você está vivendo lá fora, a sombra do onipotente não te deu refrigério aqui dentro? Qual foi a vez que você chegou aqui faminto e sedento, e a água de Deus e o pão da vida não te alimentou e saciou tua fome? Qual foi a vez que você chegou aqui ferido e Deus não te deu remédio para cicatrizar tuas feridas? Então você não acha que está na hora de você começar a estender mais a mão do que subtrair? Porque a Bíblia diz que melhor é dar. Mas tem gente que acha que o melhor é só receber. É lamentável. É lamentável. Se você nunca aprendeu a dar, uma hora a fonte seca, viu? E Deus também não vai fazer você receber. O que eu acho interessante nisso é que quando ele está malhando debaixo da sombra do carvalho, a Bíblia diz que o anjo desce. Que hora que o anjo desce? Na hora que ele está malhando o trigo debaixo da sombra do carvalho. Alguns dizem que o anjo já estava lá conversando em uma. O anjo desceu quando ele malhava trigo. O anjo desceu quando ele malhava trigo. Eu repeti, o anjo desceu quando ele malhava trigo. Até algumas pessoas prestaram atenção. O anjo desceu quando ele malhava trigo. Ou seja, por que o anjo só desceu quando ele malhava trigo? Porque Deus só se revela para quem trabalha. Deus só se revela para quem se esforça. Deus só se revela para quem batalha. Deus só se revela. Tem crente dizendo assim: será que Deus vai descer? Deus vai descer para se revelar para a tua vida para quê? Deus não se revela para frouxo. Deus só se revela para quem trabalha. Quando o anjo desce, a Bíblia diz que ele desce na sombra e se assenta. Uma pergunta: anjo sente calor para ter que sentar, para ter que estar na sombra? Anjo cansa para ter que sentar? Por que ele senta e desce na sombra? Ele desce na sombra porque ele reluz, é o próprio Cristo. O brilho dele tem que ofuscar a visão de Gideão, e Gideão logo olhar para ele. Mas Gideão continua malhando trigo e não percebe que o anjo chegou. É igual muito crente aqui. Eu não sei o que você estava esperando ontem. Estava esperando o quê? O anjo está aqui já faz tempo. Você não percebeu. Mas sabe o que aconteceu? Ele resolveu sentar e esperar você chegar, atentar para ele. Tem crente que não presta atenção nem no que eu estou pregando. Você acha que o anjo vai descer? O anjo já desceu, mas ele resolveu sentar. Vou esperar. Gideão está malhando trigo. Isso aqui você nunca ouviu em lugar nenhum. Gideão está malhando trigo com as pedras. De repente vai escurecendo e o brilho do anjo vai intensificando. Porque as trevas é abstrata, é a luz que é absoluta. As trevas que estão lá fora conseguem entrar aqui dentro? Não. Mas se a gente acender uma luz lá fora, não acaba com as trevas? Então o que é absoluto? Luz. O que é abstrato? Trevas. É por isso que tem crente que Deus não trabalha na vida dele. Você não sabe por quê? Porque ele vive em trevas. E meu Deus só trabalha onde tem luz. Meu Deus só trabalha onde tem luz. Ei, Gideão está lá malhando trigo. De repente, quando ele percebe que alguém chegou, na cabeça dele, ele não está pensando que é um anjo. Na cabeça dele, ele está pensando que é um midianita que veio saqueá-lo. Só que Gideão está malhando trigo. De repente, imagine ele com a pedra aqui. Ele levanta e alça a mão para tirar a pedra contra o anjo. Quando ele alça a mão para tirar, o anjo levanta e diz assim: calma, varão valoroso, o Senhor é contigo. Não, você quer atirar a pedra, pode atirar. Mas eu não vim aqui para te roubar, eu vim aqui para mudar a tua história. É isso que eu estou dizendo. Eu não vim aqui para te tomar nada, eu vim aqui para mudar a tua vida. A cabeça de Gideão, ele ia ser roubado. Mas o anjo está dizendo: eu vim aqui te mudar, rapaz. Eu estou aqui por ordem de Deus. Sabe como é que recebi um servo do Senhor? Recebeu dizendo assim: bendito é o que vem no nome do Senhor. Hoje tem gente que recebe o servo de Deus já querendo atirar a pedra. Peraí. É igual Gideão. Eu não conto isso em qualquer lugar, porque eu não sinto glória nisso. Mas quando eu viajava quase que constantemente para a África, pastor, eu não vou dizer nem de países mais desenvolvidos. Vou falar da Angola, que é um país semi-comunista, onde a pobreza ainda impera.
Sabe como é que as irmãs, que nós não tratamos elas de irmãs, tratamos elas de mães, me recebiam? Quando eu chegava na igreja, que eu começava a entrar no corredor, elas pegavam a toalhinha que elas secavam o rosto, ou a toalha de rosto que tem no banheiro, que lá soa muito, o calor é demais, e elas iam colocando no chão. Eu tinha que pedir pelo amor de Deus para elas não fazerem isso. Sabe o que elas diziam? O servo do Senhor não é digno de pisar no chão que a gente pisa. Bendito é o homem que vem no nome do Senhor. Aleluia. Eu estava pregando um dia no Congo, e o congolês tem uma língua muito bonita, e até a forma deles falar com Deus é bonito, é cântico. E eu pregando, e o tradutor estava mais animado que eu, pulava, saltava, e eu cansado, porque principalmente dia de domingo, que a gente começa a pregar às 5 da manhã e só para 9 da noite. Você não aguenta vir com o culto 3 dias, né? Já imaginou começar a culto das 5 da manhã até 9 da noite? Eu acho que você tinha que tomar. Eu acho que eu tenho que tomar vergonha na minha cara, né? Quem sabe você é meio fleumático, vai se magoar se eu falar. Eu acho que eu tenho que tomar vergonha na minha cara. 5 da manhã às 9 da noite, irmão. Eu pregando, uma senhora congolesa levantou e ela jogou um bolo que devia ter uns $2.000 nos meus pés. Eu continuei pregando, fiquei na minha, mas continuei pregando. Daqui a pouco você vê aquela multidão de gente levantar e jogar dinheiro nos meus pés. Pensa, um povo descalço, de chinelo de dedo, sofrido, roupa puída. Eu tive que ir para a África para mim saber que brasileiro reclama de boca cheia. Lá não tem médico. Lá, se alguém pegar um resfriado, morre. Lá, se você tiver uma infecção, você morre. Tanto é que eu cismei de ficar resfriado lá. Eles queriam me tirar de dentro da Angola e me levar para Portugal para ser tratado. Pastor, o senhor não pode ficar doente aqui não. Não tem médico aqui, não tem remédio, nem para comprar. Eu escuto o que eu vou lhe dizer. Eu virei para o pastor e falei assim: pastor, pede para eles parar, né? Porque eu não sei a cultura e eu não vou falar para eles parar. O pastor levantou, o tradutor continuou traduzindo mesmo sem eu falar nada, pedindo para o povo adorar, para não perceber o que estava acontecendo. E o pastor disse assim: se eu mandar eles parar, nunca mais você prega aqui. Eu falei: por quê? Mas estão jogando dinheiro nos meus pés, nem a hora da oferta. Ele falou assim: não, você que pensa. Eles estão querendo fazer isso já tem um tempão, desde os 5 minutos que você está pregando. Eu falei: mas como assim? Você não está entendendo ainda? Eles estão pegando tudo que eles têm, jogando nos teus pés para te ofertar, porque eles estão dizendo assim: ó, o que você está falando é Deus falando com a gente. Então eu compro o que Deus está falando, mas eu não fico sem essa palavra. Aí brasileiro, até para dar glória a Deus é difícil, já percebeu? Mas quando ia para o carnaval, nessa época de fevereiro, irmão, vestia a melhor fantasia, pulava de quarta-feira até a outra quarta-feira. Aqui na igreja tá com essa cara amarrada. Tem gente aqui que Deus vai botar um anzol no teu nariz para te mostrar quem ele é. E sabe o que é anzol aqui? Anzol é uma argola que se coloca no nariz do touro e aperta. O touro é amansado de tanto que o toureiro aperta a argola no nariz dele, ele arreia os 4 joelhos no chão. E não tem coragem mais de enfrentar o toureiro. Quando o toureiro aparece no arraial, o touro já dobra o joelho dizendo assim: ó, eu já sei, não precisa apertar não. Deus vai apertar teu nariz igual fez com o rei da Síria. Você vai arriar no chão, viu? Viu você que gosta de falar mal de pastor? Você gosta de falar mal de tudo que acontece aqui nesse altar, né? Você gosta. Para de atrapalhar a fé dos outros, irmão. Muda de igreja, por favor. Para de atrapalhar. Se você não acredita, ó, mesmo que você ache que é verdade, não edifica, engole, fica para você. Tem gente que é tão venenosa, pastor, que se ela morder a língua, ela morre dura.
Que espírito que ia passar aí que não ia passar aqui primeiro, irmão? Cuidado. Uma hora Jeová vai deixar esse diabo se manifestar em você. E você vai saber que Deus não brinca com os seus. Cuidado. Olha o que acontecia. Gideão está lá malhando trigo, o anjo se revelou para ele. O que eu acho interessante é que quando o anjo se revela para Gideão, uma coisa me chamou a atenção. O que fez o anjo se manifestar para ele? Ele estava fazendo o quê? Diga alto, meu filho. Malhando trigo. Mas para ele malhar o trigo, ele tem que fazer o que antes? Colher o trigo. E para ele colher o trigo, ele tem que fazer o que antes? Plantar. E para ele plantar, ele tem que ter o que na mão? Ah, você percebeu que a vitória de Gideão está toda baseada na semente? Aleluia. Por que, pastor? Porque se ele não tem semente, ele não planta. Se ele não plantar, ele não pode. Se ele não colher, ele não malha. Se ele malhar, ele não desce. Porque o anjo só desceu, ele só malhou porque colheu, ele só colheu porque plantou, ele só plantou porque tinha semente. Então o Senhor quer dizer que quem não tem semente, a vida não vai mudar? Não vai mudar. Porque tudo na vida é uma semeadura. Você é resultado da semeadura que você fez ontem. Você amanhã vai ser resultado da semeadura de hoje. Então o Senhor quer dizer que o que vai mudar a minha vida é a semente? É, porque para quem não sabe, Deus determinou que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Tem gente que ele não colheu porque ele nunca semeou. Com todo respeito, toca na pessoa que está do teu lado e fala para ele assim: se não tiver semente para semear, a vida não vai mudar. Não tem semente? Pastor, mas eu não tenho semente. Você não sabe por que você não tem semente? Eu tenho resposta para tudo aqui, hein? Aleluia. Você está pensando que Deus levanta a gente lesada, é? Está pensando que Deus levanta a gente lesada? Esse negócio de gente lesada, Deus não levanta não. Deus só levanta quem é instruído, rapaz. Olha o que eu vou lhe falar. Você sabe por que você não tem semente para semear? Porque um dia Deus te deu. E em vez de você plantar, você fez outra coisa. E Deus não vê proveito em entregar semente para quem não vai semear. Porque segundo Romanos capítulo 12, a Bíblia diz que Ele multiplicará, capítulo 9, perdão. Ele diz assim: e Ele multiplicará a sementeira de quem semeia. Não, Ele multiplicará o quê? A sementeira. Ele não multiplica o fruto, Ele multiplica a semente. Por que Ele multiplica a semente? Você não sabe por que Ele multiplica a semente? Porque dentro da semente já está a multiplicação do fruto. Se você não plantou, você não merece nem o fruto, nem tem mais semente. Porque a semente tem o DNA do teu futuro. Ah não, você pegou. A semente tem o DNA do teu futuro. Ou seja, quando você semeia, você não desperta a vontade de Deus, você desperta a vontade do teu futuro. Eu estou te esperando, pode vir. Estou te esperando, pode vir. Teu futuro te chama pelo nome. Não, o futuro te chama pelo teu nome. Pode vir que o que é teu está aqui. Ninguém toma, ninguém rouba. Agora, Gideão tinha que plantar. Por quê? Porque plantar fala do futuro. Deus vendo ele plantar já disse assim: uma hora eu deixo. Uma hora eu deixo lá. Uma hora eu deixo. Vou mudar a história dele de todo Israel. Porque esse cara mexeu comigo. Quando todo mundo está desistindo e fazendo o que não devia, esse homem insiste. Agora uma pergunta: como é que Gideão malhava trigo se o senhor disse que os midianitas levavam tudo? Ah, você não pensou nisso, né? Mas eu vou falar. Como é que ele malhava trigo se os midianitas levavam tudo? Você não sabe como? Ele usou a maior arma que o homem tem de mudar de vida. Qual é a arma? O cérebro. Tudo está aqui já para a tua vida mudar, mas você não usa. Para a sua vida mudar, você tem que mudar de mente. Então está dentro da mente. O diabo faz você empobrecer porque ele consegue governar a tua mente. O diabo não faz você crescer porque ele conseguiu governar a tua mente. Agora, quando a tua mente estiver tomada pelo poder de Deus, pode ter certeza que ninguém te para. Aleluia! Você todo dia acorda e dorme com um projeto novo. Acorda e dorme com um projeto. Mas até para pensar, tem gente que tem preguiça. Como é que pode? Na vida dele é o WhatsApp. Essa daqui?
Ué, tem copo errado e copo certo? É pegadinha? Olha o que eu vou lhe informar. Esse povo, Gideão, sabe que eles conhecem a data exata da colheita. Gideão começa a pensar: como é que eles sabem o dia que a gente colhe? Eles estudaram a nossa cultura. Estudando a nossa cultura, eles sabem o dia que nós plantamos e o dia que nós colhemos. Como é que eles medem o dia da plantio e da colheita? Pelas fases da lua. Se eles sabem a fase da lua que a gente planta, eles sabem a fase da lua que nós colhemos. Aí Gideão usa o cérebro de novo. Se eles sabem tudo isso, eles não sabem de uma coisa: que a gente baseia nosso calendário para plantar e colher nas fases da lua. Mas não é a lua que determina a nossa colheita. O que determina a minha colheita é o dia que eu planto. Então Gideão faz o quê? Eu vou mudar o dia do plantio, porque com isso eu também mudo o resultado. Eu vou mudar o que eu planto para mudar o que eu colho. Vou usar a frase. A frase perfeita para isso aqui é essa daqui. Você quer saber de uma coisa? Eu vou plantar quando ninguém planta, porque eu vou colher quando ninguém colhe. Eu vou plantar quando ninguém planta, para colher quando ninguém colhe. Irmão, Israel está na crise. Israel está tomado. Israel não consegue mais nada. Mas o cara falou assim: eu vou plantar quando ninguém planta mais, porque Deus vai me dar o que não dá para mais ninguém. Você sabe por quê? Eu vou dizer um adágio popular: porque quem quer faz, irmão. Quem não quer dá desculpa. Quem quer resolve a vida. Quem não quer tá cuidando da vida dos outros, para não resolver a sua própria. Olha o que eu vou lhe informar. Gideão, quando planta, o anjo desce. Então a semente determina que a vida dele vai mudar. Então olha só o que eu vou lhe informar. Porque a semente, para determinar a tua mudança, ela tem que ter tipo e tem que ter qualidade. Qual é o tipo da tua semente? O tipo da tua semente determina o que você vai colher. A qualidade da tua semente determina o que então? Se a colheita vai ser em médio, curto ou longo prazo. Quando é que você quer colher? É a tua semente que determina. O que você vai colher? É também a semente que determina. Então não coloca obrigação em Deus quando a obrigação é tua. Não, você é matemático, mais minucioso. A semente está na tua mão. Não diga para Deus o que você quer. Planta que você vai receber. Porque o tipo da semente determina o que você colhe. E a qualidade da semente determina quanto você colhe. Aí eu vou melhorar para você isso aqui. Você sabia que a etimologia mais exata da palavra semente é esperança? Porque semente é tudo aquilo que se espera do amanhã. Você não colhe hoje para colher imediatamente, correto? Você colhe hoje para colher no prazo. Amanhã pode ser em curto, médio ou longo prazo, mas é você que determina pela qualidade da semente. Presta atenção em mim, irmão. Presta atenção em mim. Olha o que eu vou lhe informar. Quando isso, em relação a curto, médio e longo prazo, é tudo que se espera do amanhã, a etimologia da palavra semente é esperança. E o que é esperança? Esperança não é esperar. Esperar é verbo de preguiçoso. Esperar é verbo de frouxo. Esperar é verbo de quem não quer lutar. Esperança é esperançar. Esperança é uma palavra extraída do latim, que o significado dela absoluto é esperançar. E sabe o que é esperançar? Esperar agindo, esperar batalhando, esperar avançando, esperar projetando, esperar semeando. Não, eu não vou parar, eu vou continuar semeando, porque eu tenho esperança. Porque esperança é aquilo que se espera do amanhã? Não, esperança é o que você está plantando e a certeza do amanhã. Porque aqui que a Bíblia fala sobre esperança, Hebreus 10, 23. Retenhamos, pois, firme a confissão de vossa esperança, porque fiel é o que prometeu vitória. Sabe o que ele está dizendo? Pode semear, porque tudo que eu te prometi vai se cumprir. Hebreus 10, 35. Não rejeitais vossa esperança, porque ela tem avultado e grande galardão. Não existe nada tão alto que não seja profundo. Sabe o que Deus está dizendo? Pode continuar semeando, porque o que você vai plantar vai ser tão profundo que nem o diabo vai tirar do lugar. Não, vou falar de novo. O que você plantar vai ser tão profundo que nem o diabo tira do lugar. Vai ser tão alto que até quem passar
16 de Hebreus 10. Necessitais de paciência, porque após terem feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que primeiro, parteado do versículo, necessitais de paciência. O que tem a ver paciência com esperança? Tudo a ver. Romanos capítulo 5, versículo 2. Glorifique, pois, a Deus também na tribulação, porque a tribulação produz a paciência. A paciência a experiência. E a experiência a esperança. Você percebeu que a paciência é o fruto, a semente que produz o fruto da esperança? Não entendeu ainda não? Você conhece crente que tem esperança pela paciência. Você conhece crente que semeia pela paciência. A paciência, tem crente que não tem paciência para me ouvir aqui 1h30. Você já imaginou se ele plantar, se ele vai colher alguma coisa? Paciência, tenha paciência. Porque após ter feito a vontade de... Não, a vontade de quem, irmão? Vou pregar assim. A vontade de quem? De Deus. Mas então, já que a promessa vai vir debaixo da vontade de Deus, por que você só faz o que você quer? Meu Deus. Por que meia dúzia que estava aqui ontem não está aqui? Está fazendo o que deseja? Você não quer promessa, você quer continuar vivendo na prova. Quem quer promessa, obedece à vontade de quem? Deus. A vontade de Deus. Então vamos lá, quem é que faz a vontade de Deus? Uma pessoa que é dotada de fé. Você sabe o que é fé? Vamos ver se você tem fé. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus, não vem de vós. Espera aí, então acabou a história que fé natural existe. Não existe fé natural. A fé que está em você foi Deus que colocou em você. A Bíblia diz que Ele é autor, começo, e consumador da fé, final. Não, vamos lá. Autor, o percurso geográfico e consumador. Aonde tem tua mão nessa geografia aqui? Em nenhum lugar, só tem Deus, né? Ele é autor e consumador. O mesmo Deus que colocou a fé em você é o mesmo Deus que utiliza dela. Então a fé foi te dada para te aproximar de Deus. Foi isso que Deus te deu a fé. Então isso me leva a entender que se Ele é autor e consumador da fé, e a fé é dom de Deus. Quem falou para você que Deus te deu fé para mandar nele, te enganou. Deus não te deu fé para mandar nele, Deus te deu fé para obedecer a Ele. Então se você não obedece a Deus, literalmente você não tem fé. Glória a Deus. Vou repetir. Se você não obedece a Deus, literalmente você não tem fé. Então vamos lá, por que a fé foi dada para obedecer a Deus? Hebreus 11, você percebeu que está tudo perto, né? Porque hermeneuticamente um texto corrobora com o outro. Eu falei de Hebreus 10, Hebreus 11. Como é que a fé funciona? A Bíblia diz: e Abel ofereceu o maior sacrifício que Caim, versículo 4 de Hebreus 11. E isso foi imputado por justiça de Deus, que era justo, por isso até depois de morto ainda fala. A fé do cara era tão boa, tão obediente, que ele morreu e a fé dele ainda está produzindo fruto. Aleluia. Não, você não entendeu. Pela fé Abel ofereceu. Pela fé a Bíblia diz que Abel pediu ou ofereceu? Ah, sim. Então isso quer dizer que quem tem fé oferece mais do que pede. Aleluia. Isso quer dizer que quem tem fé oferece mais do que pede. Se você não quer oferecer nada para Deus aqui, você não tem fé. Essa é a verdade. Então vamos lá. A Bíblia diz no versículo 7 de Hebreus 11: e pela fé Enoque foi trasladado, Deus não deixando provar a morte antes de tomar para si. Por que Deus trasladou Enoque? Porque Deus tomou ele para si, não deixou ele provar a morte. Você não sabe por quê? Por isso que precisa conhecer a Bíblia toda. Gênesis capítulo 5, a Bíblia diz que Enoque andou com... Não, foi Deus que andou com Enoque ou Enoque que andou com Deus? Se Enoque andou com Deus, Enoque andava na sombra de Deus, atrás de Deus, e não Deus atrás de Enoque. Isso quer dizer que Enoque disse assim: eu só ando se o Senhor andar, eu só vou onde o Senhor for, eu só faço o que o Senhor quiser. Isso é fé, essa é conversa fiada. Para mim, crente que sabe que o culto começa às 7 horas, chega aqui 8h30, não tem fé. Para mim, obreiro que sabe que Deus mudou a história dele e não obedece o que eu estou pregando, ele não tem fé. Ele é tudo, menos alguém que tem fé. Meu Deus. Porque eu quero que você me mostre o que eu estiver falando aqui fora da Bíblia. Irmão, você não precisa acreditar em mim. Se o que eu estou pregando é Bíblia, então acredita na Bíblia. Aleluia. Olha o que eu vou te informar aqui. É tão necessário entender isso, que você vai ver em todo o capítulo de Hebreus 11 assim: pela fé entregaram a sua vida, pela fé morreram. Você não vê ninguém pedir para Deus nada, você só vê eles se oferecendo para Deus. Não entendeu ainda não? Amanhã eu vou pregar sentado, porque parece que sentado você entende mais.
Rapaz, esse negócio de eu tenho fé, Deus vai me abençoar. Vai não, você é desobediente. Então você não tem fé. Quando Deus faz alguma coisa por você, não é por causa só da tua fé, é porque Ele é misericordioso, Ele é piedoso, Ele é amoroso, Ele é pai, Ele é cuidador, Ele é ajudador. Agora você quer ver sua fé de verdade? Quer ver fé de verdade? É quando você obedece. Aí Deus fala, opa, você quer saber a história de Enoque rápida, para você contar para alguém? Deus encontrou Enoque no caminho e os dois começaram a andar um do lado do outro e começaram a conversar. Chegou num lugar tão distante que Deus falou assim: rapaz, gostei de você, você não vai mais embora não, vai ficar comigo. Glória a Deus. Porque quem falou para você que Deus te deu fé para viver bem na terra te enganou. Deus te deu fé para te tirar da terra. Deus te deu fé para te tirar da terra. Agora tem gente que o céu dele é aqui na terra. Uma coisa que eu não falei ontem, mas corrobora sobre fé. Por que Deus demorou 100 anos para dar um filho para Abraão? Você não sabe por quê? Porque Deus sabia que ia ter que pedir Isaac de novo. Se ele desse no começo, Abraão não estava maduro na fé para quando Deus pedisse devolvesse para ele. Então Deus esperou a fé de Abraão amadurecer para entregar o filho, porque ele sabia que ia pedir de novo. Não entendeu ainda não? Meu filho, você não demonstra fé quando Deus te dá alguma coisa. Você demonstra fé quando você dá algo de você para Deus. Aleluia! Vou esperar. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Eu entrei no cinema, eu paguei o ingresso. Se eu paguei o ingresso, por mais que o filme seja ruim, eu só saio quando o filme acabar. Tem crente aqui que não pagou nada, eu não sei porque que está levantando tanto. Eu falei para vocês que eu sou doido. Tem algumas coisas, irmão, que não entram na minha cabeça. Como cristão, eu não fui criado assim na igreja. Deus não me educou dessa forma. Eu sou extremamente... Depois que eu entrei por aquela porta, até para pegar no celular eu evito. Só se for extrema necessidade. Você sabe por quê? Porque eu não estou na minha casa. É a casa do meu pai. Meu pai mora em São Paulo. Quando eu vou na casa do meu pai, eu não abro a geladeira na hora que eu quero, só se ele me permitir. Por quê? Porque não é minha casa, é a casa do meu pai. Não entendeu ainda não? Aqui não é a sala da tua casa. Você não está na cozinha da tua casa. Aqui, quando entra na casa de Deus, você tem que aprender a ter reverência. Já imaginou, se você não respeita o pastor que você vê, você vai respeitar Deus que você nunca viu? Acontece que, fecha aspas aí, voltando ao texto, quando eu falo sobre fé, nesse contexto, Jesus vai dizer assim, para os discípulos: se a vossa fé for como semelhante ao grão de mostarda, diga ao monte, passa daqui para acolá, ele há de passar e nada vos será impossível. Você quer que eu traduza isso aqui para você, ou você acha que é fácil traduzir isso aqui? Se você ler o texto e não saber interpretá-lo, você está envenenando a igreja. É por isso que é tão difícil pregar a verdade, porque vem uma meia dúzia falar mentira aqui, você engole como se fosse verdade. Vem uma meia dúzia aqui, falou o número do teu CPF, você acha que é verdade, que foi Deus que revelou. Aqui não. Aqui ou a Bíblia fala mais alto, ou homem não tem vez. Aqui não é lugar de homens falar, é lugar da palavra de Deus falar. As pessoas estão tão acostumadas com a mentira, que quando vem alguém trazendo a verdade para a vida dela mudar, ela acha que não é real. Porque o ser humano está carregado de mentiras. É mentira na tela da televisão, é mentira na internet. Você acha que essa meia dúzia de gente que fica fazendo live, entregando recado pela internet é verdade, rapaz? Um bando de gente em adultério, em fornicação, cheirando droga, e você batendo palma. Agora, alguém que de fato está preocupado com a sua alma, você lida com desprezo? Primeiro, que pregador de internet não tem que ser exemplo para a tua vida. Exemplo para a tua vida tem que ser alguém que você convive todo dia. Porque na internet ninguém coloca que foi derrotado. Na internet ninguém vai contar que pregou errado. Na internet ninguém vai dizer que deu topada no chão e xingou todo tipo de palavrão. Na internet ele é perfeito. Agora convive comigo,
para você saber quem sou eu? Você acha que o dia todo eu passei brincando para vir aqui pregar para você? Está muito enganado. Gideão, quando está nessa situação, esse homem demonstra tanta fé que se eu e você tivesse um texto do que ele demonstrou, nossa vida era muito diferente. Porque fé dentro do contexto que eu acabei de falar em Hebreus 11, quando Jesus disse a vossa fé foi como? A Bíblia não está dizendo aqui do tamanho, porque a pessoa olha Jesus dizendo do tamanho, como o grão de mostarda, acha que é o tamanho do grão. O grão de mostarda chega a ser menor que o grão da areia da praia, mas ele não está falando do tamanho. Como? Olha o artigo indefinido. Como? Semelhante. Sabe como Jesus está dizendo? Se a vossa fé for da qualidade do grão de mostarda, aí você diz para um monte, passa daqui para lá. Se a tua fé tiver a qualidade do grão de mostarda e não o tamanho, primeiro que fé não tem tamanho, fé tem qualidade. Por que você acha que ele iguala a fé ao grão de mostarda? Por que você acha que ele faz a alegoria da fé com o grão de mostarda? Porque grão aqui não é grão de comer, grão aqui é semente para plantar. A semente tem que ser grande ou pequena? A semente tem que ter qualidade, independente do tamanho dela. Porque você quer ver? A melancia tem sementes pequenas ou grandes? Mas dá um fruto enorme. Agora planta abacate para você ver. A semente é desse tamanho, mas dá um fruto quase do mesmo tamanho do caroço. Por quê? Porque tem semente que tem mais qualidade que a outra. Por isso que ele está dizendo, se a semente tiver a qualidade do grão de mostarda. Você sabe qual é a qualidade do grão de mostarda? Não sabe? Eu vou pregar olhando para o senhor, porque esse rapaz aqui está me animando a pregar. Você pega o grão de mostarda, joga no chão e não racha. Você pega o grão de mostarda, coloca no chão e pisa quantas vezes você quiser. Você não consegue esmagar. Você pega o grão de mostarda, coloca. Você consegue esmagar um grão de areia da praia? Você consegue? Pega o grão de areia da praia e tenta quebrar ele. Você não consegue. Você martela o grão de areia da praia e não se desfaz. Continua sendo grão. A mesma coisa é o grão de mostarda. Você martela, pisa, taca fogo. E se você queimar o grão de mostarda a semana toda, ele não vai ser destruído. Sabe o que Jesus está dizendo? Se a tua fé foi indestrutível, que eu vou falar não, mas é uma verdade. Você acha que você prega mais? Pega o microfone aqui e prega. Porque tem gente que não consegue prestar atenção no que eu estou dizendo. Quando alguém não consegue prestar atenção no que eu estou dizendo, eu estou, para mim, com todo respeito, eu acho que você sabe mais do que eu. Eu aqui estou igual um professor de matemática, de português na sala de aula. Aluno conversa, tem que ser chamado a atenção. Escute bem o que eu vou lhe informar. Se for indestrutível, até os montes vocês vão transportar. Se a sua fé for inabalável, até a montanha você chama ela e ela muda de direção. Então, para mostrar para você melhor como é que deve ser minha fé, você sabe como é que é a fé do crente que transporta monte? Você está na prova, mas você gera. Você é pisado, mas você gera. Você é humilhado, mas você gera. Você é queimado, mas você gera. Você está com todo, mas você gera. Não está difícil, mas você gera. Está na crise, mas você gera. Agora, se você não gera, é porque você não tem fé como o grão de mostarda. Glória! Aleluia! Porque por mais que alguém tente fazer alguma coisa com o grão de mostarda, depois de ter feito tudo isso, você pode plantar. 30 dias depois que você plantou, por mais que você pisou, por mais que você queimou, ela vai germinar. Crente é assim, vou repetir. É pisado, mas gera. É humilhado, mas gera. É perseguido, mas gera. Está caluniado, mas gera. Está na fornalha, mas gera. Isso é fé. O resto é conversa fiada. Ei, fé não é uma palavra de boca para fora. Fé é uma atitude. Diga para quem está ao seu lado, fé é uma atitude. Pastor, da onde vem tanta fé? Da onde vem essa esperança? Necessitais de paciência, porque a posta de feita a vontade de Deus para vocês alcançar a promessa. Isso é fé. Aí ele diz assim, versículo 37.
Porque um pouquinho de tempo. O mundo diz assim que Deus tarda, mas não falha. Conversa fiada. O meu Deus nem tarda nem falha. Ele tem hora certa para chegar. Porque um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Você sabia que Deus tem calendário? Deus tem um calendário, meu filho. O calendário de Deus funciona mais ou menos assim. Salmo 30, estrofe 5, a parte B. O choro pode durar uma noite, vírgula, ou é um dia. A alegria virá ao amanhecer, já é outro dia. Não entendeu não? Tem dia para sofrer, mas vai ter dia para se alegrar. Tem dia para estar por baixo, mas vai ter dia para estar por cima. Tem dia para ser humilhado, mas vai ter dia para ser exaltado. Tem dia! Tudo na data de Deus tem uma hora para acontecer. Aleluia! Poderoso! Terminar. Aconteceu que quando eu penso assim, da onde vem toda essa esperança? Eu descubro que Hebreus 10, 38 diz: e o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Sabe o que isso quer dizer? Quem não tem fé, não tem como ter esperança. É por isso que você parou no tempo. É por isso que você sentou, cruzou os braços e está esperando ver o que vai dar. Vou sentar aqui, vou esperar o que vai dar. Isso é crente que não tem fé. Porque quem tem fé está cheio de esperança. E o que é esperança? Esperar agindo, esperar trabalhando, esperar se esforçando, esperar batalhando, esperar projetando, esperar semeando. Isso é esperança. Para me encerrar, depois de uma bela conversa com um anjo, Gideão diz assim: se é o Senhor mesmo que fala comigo, me dá um sinal. O que é um sinal aqui? Levanta a mão. Não tenha vergonha. Vou perguntando: você quer um sinal? Levanta a sua mão. Abaixa a sua mão. Se você não quiser sinal, você não precisa levantar a mão. Se tem uma coisa que eu não me preocupo mais, é na aceitação daquilo que eu prego. Só que se você veio para o culto, o mínimo que você tem que ter é reverência. O mínimo. Agora, aceitar o que eu falo ou não, aí já não é mais problema meu, não é comigo, é com Deus. Deu para entender? Você lembra quando Samuel diz assim, vai chorar nos pés do Senhor e diz assim: Senhor, eles me rejeitaram. Deus olhou para ele e disse assim: você está de brincadeira comigo, Samuel? Te rejeitaram? Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Porque você é usado por mim. Eles rejeitaram foi a mim. Escute bem o que eu vou lhe informar. Tem gente aqui que rejeita o Senhor e não está percebendo. Olha o que eu vou lhe informar. Quando ele acaba de dizer isso para o anjo, ele diz assim: se o Senhor que fala comigo me dá um sinal, fica aqui, me espera aqui, até que eu volte e ponha perante ti o meu presente. Uma pergunta: quem dá presente está tentando agradar ou desagradar? Agradar. As irmãs aqui que gostam de perfume, levanta a mão aí. Baixa a mão. Quando você vai ganhar um perfume, dia de casamento, dia dos namorados, dia aniversário, a senhora aceitaria ganhar aquele perfume topázio da Avon? Pô, não está tentando agradar, né? Está tentando desagradar de novo. Pastor, qual o nome da senhora? Irmã Luísa, o pastor Luiz chega e dá o topázio, ele está na cabeça dele. Você vai cheirar o ano todo esse topázio. Quem quer agradar, meu filho, vai na perfumaria, vai comprar um perfume da Lacome, francês. O nome dele é La Vie Belle. Rapaz, depois que sua mulher usar isso aí, vai ter um culto pentecostal a noite toda lá no teu quarto. Aproveita que Deus está me usando, irmã, e pede logo. Vai dar um La Vie Belle, perfume gostoso, um aroma, é perfume, é parfum mesmo, não é toalete não, parfum mesmo, né? Aí o cara vai, compra um topázio de R$25 da Avon, comprou na revista, veio na caixa do Sol Quente. Quem dá presente está tentando sabe o que Gideão está dizendo para o anjo? Fica aqui, porque o que eu vou te trazer vai te agradar tanto que não tem como você não me dar o meu sinal. Aleluia! Por que tem gente que vem para o culto só para desagradar a Deus, irmão?
Se ele sabe que Deus está aqui pronto a receber qualquer tipo de agrado que você trouxer. Tem gente que faz o pior. Escute bem. Ele vai em casa, ele pega uma saca de farinha de trigo de 50 quilos, porque a Bíblia diz, e pegando uma efa de farinha quer dizer que tinha o peso de 50 quilos. Pastor, como é que ele fez 50 quilos de farinha de trigo? Você tem que entender que fazer trigo com a mão é difícil. Tinha mais cevada do que trigo, porque tinha dois tipos de farinha: farinhas para pobre, cevada; farinha de trigo para rico. Ele entrega a farinha para pobre ou para rico? Porque assim como você tratar Deus, Ele vai te tratar. Ele pega 50 quilos de farinha de trigo. Como é que ele tem 50 quilos de farinha de trigo? Porque ele ajuntou durante 7 anos da provação. Entendeu não? Ele malhou durante 7 anos esse trigo e foi juntando trigo bom, foi juntando. Chegou um ponto que ele falou assim, quando ele chegou em casa, ele disse: o que eu vou levar? Quando ele olha para 50 quilos de trigo, ele falou assim: mas por que eu não comi isso? Ah, já sei. Na minha mão não ia resolver, mas na mão do anjo resolve. Vou levar para ele. Aleluia! Ele pega os 50 quilos de farinha e assa 50 quilos de pães. Quantos quilos de pães ele assa? Pastor, já não é farinha para rico, por que não entrega só farinha? Mas ele assa, sabe por quê? Porque quem quer entregar presente para Deus não faz pela metade, faz completo. Ele levou. Quando ele vem levando os pães, você percebeu que enquanto o anjo está conversando com Gideão, existe altar lá naquele lugar? Não. Mas quando ele vem trazendo os pães, o anjo diz o quê? Coloca os pães sobre a penha, sobre o altar. Ou seja, não tinha altar antes. Mas quando ele disse que ia trazer presente, o anjo levantou um altar. Não sabe por quê? Porque o que a vida não te dá aqui dentro, o que a vida não te dá lá fora, o altar vai gerar aqui dentro. Tem coisas na vida que só o altar pode gerar. Vou repetir, tem coisas na sua vida que só o altar pode gerar. Mesmo você esforçado, mesmo você lutando, você não vai ter. Mas tem coisas que Deus percebeu isso. Eu sozinho não vou mudar a vida de ninguém. Então eu vou levar 50 quilos de pães no altar. Quando ele traz os pães no altar, anota isso aqui para você pregar depois. Aí ele coloca os pães, o anjo tira o cajado da estola, toca no altar, sobe fogo do altar e torra o pão. Escuta isso aqui. Você percebeu que esse anjo se manifestou para diversos homens na Bíblia? Esse anjo apareceu para Noé, esse anjo apareceu para Abraão, esse anjo apareceu para Davi, esse anjo apareceu para Jacó, apareceu para um monte de gente, para os discípulos, mas nunca com o cajado na mão. Com o cajado na mão ele só apareceu para Gideão. Por quê? Porque quando você ofereceu o que ninguém nunca ofereceu, Deus vai revelar para você o que não revelou para mais ninguém. As pessoas querem grandes revelações, mas não estão preparadas para fazer sacrifícios. Escute, Gideão, um ano depois vai para a batalha. Tinha 32 mil soldados, só que os amalequitas, os midianitas, eram mais de 130 mil. 32 mil vezes 130 mil? Não. Então Deus tinha que aumentar o número de soldados. Deus diminui para 300, irmão. Irmão, se 30 mil não vencia 130 mil, como é que 300 vai vencer? Você não sabe por quê? Porque Gideão não vai precisar levantar uma espada. A Bíblia diz que um anjo dá um sonho para um soldado midianita lá no arraial. E ele conta para o amigo dizendo: eu sonhei um sonho, e eu via um pão de cevada que arrodeava o arraial assim, fazia uma arrudeira. Como é que é? O pão circulava o nosso arraial. Por que ele mostra pão de cevada e não mostra pão de trigo? Que foi o que Gideão entregou. Porque pão de cevada é para pobre. E por que ele mostra um pão de pobre? Você esqueceu da fala de Gideão? A minha família é a mais... Sabe o que o anjo está dizendo? Quem vai vencer vocês é pobre, não é rico, mas vai vencer. Quem vai vencer vocês não tem muito, mas vai vencer. Não. Olha para mim aqui que eu vou profetizar agora. Não existe ninguém aqui tão pobre que não possa trazer um presente para Deus mudar a sua vida. É isso que o anjo está mostrando. Diga para quem está do teu lado: você não é tão pobre assim que você não possa trazer um presente para Deus mudar a sua vida. Eu termino. Um amigo perguntou assim: o pão era só de cevada, é? Não, pensei que você não ia perguntar. O pão era de cevada, porém ele era torrado. Quando o Gideão coloca o pão no altar, acontece o que com o pão? Ele é torrado. Sabe o que o anjo está dizendo para os midianitas? Gideão não precisa de exército, porque o pão que ele me deu para me torrar lá atrás já está garantindo a vitória dele aqui na frente. Ei,
Se tiver uma semente, se tiver um punhado de pão para Deus torrar nesse altar, te prepara que amanhã a tua vida já está garantida. Eu termino aqui. Eu falei de semente baseado na Bíblia, correto? Não foi assim? Se você não quer acreditar na Bíblia, você vai ter que crer na ciência. Alguma coisa você tem que acreditar, né? Vamos lá? Você quer saber se a tua semente tem poder ou não tem de mudar a tua vida amanhã? Você sabia que a botânica diz que na produtividade da semente, entre a semente e a terra, a semente fica com produtividade de 70%, a terra de 30%. Quem tem mais poder aqui, a terra ou a semente? A semente. Os midianitas tomaram o que de Israel? A terra. Mas quem tem mais poder, a terra ou a semente? Quem tem semente na mão? Gideão. Então quem vai vencer essa batalha? Quem está com a terra ou quem está com a semente? Se você tiver semente, pode se preparar para vencer. Não, fala de novo. Todo mundo está achando que é o espaço que domina. Não é. É o que você tem nas tuas mãos. Aleluia. Vou melhorar mais ainda para você. Olha só. Você sabia que por mais que a terra seja improdutiva, se a tua semente tiver qualidade e for boa, ela rompe as dificuldades da terra e mesmo assim vai germinar. Porque a semente, quando a terra é ruim, ela passa a não depender mais da terra, ela depende de si só. Não entendeu não? A terra é mal ou ruim em relação a um todo? Ruim. Mas Jesus veio para a terra ser uma boa semente. Mesmo a terra sendo má, ele gerou e salvou todos nós. Na ciência, na botânica, para provar literalmente isso para você, que eu estou te dizendo é verdade, que a semente não depende da terra, é a terra que depende da semente. Você quer que eu te provo mais ainda? Quem aqui estudou no primário e a professora mandou você levar um punhado de algodão, uma tampa de margarina e um caroço de feijão? Você colocou lá, molhou o algodão, deixou no vitral. No outro dia aconteceu o quê? Brotou. Tinha terra lá, mas a semente brotou ou não brotou? Então eu vou profetizar de novo na tua vida. Se você tiver semente, mesmo que a terra seja ruim, te prepara para vencer. Alguém está dizendo, a casa dele não presta, mas se a tua semente presta, planta porque você vai vencer. Lá não serve, planta porque você vai vencer. Eu vou perguntar só de curiosidade, mas eu já sei mais ou menos o que deu. Quem trouxe a moeda? Fica com a mão levantada aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Quantas pessoas tem aqui? Deixa eu contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, tem mais de 70 pessoas. 22 trouxe as moedas. E a maioria estava aqui ontem. É só o senhor olhar, o senhor ver. Lembra do semblante. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa que eu aprendo quando eu peço para você trazer a moeda, que é raro eu pedir para isso acontecer, principalmente quando eu percebo que no primeiro dia ninguém entendeu o que eu preguei, mas eu fiz propositalmente. Sabe o que eu vejo? Eu vejo aonde você quer chegar. Se você não é fiel no pouco, eu já sei que Deus não vai te colocar no muito. Eu já sei onde você vai chegar pela forma que você age. É psicológico. É psicológico. É psicológico. Fato. Mas mesmo assim eu vou orar. Os que falaram que ia jejuar, quem jejuou? Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando 7, não veio para o culto? Fica de pé os que jejuaram. Quem está com a moeda na mão, fica de pé, por favor. Mesmo assim eu vou orar. Eu vou encerrar o culto com essa oração e você vir até o altar. Os que jejuaram, vem aqui na frente. Só 3 eu preciso dos que jejuaram. Um deles é a pastora jejuou, pastor? Então eu preciso que a senhora esteja aqui comigo.